Então hoje eu vou começar com vocês falando sobre a Imago Dei, né? Ou seja, a imagem de Deus. Então a gente vai trabalhar um pouquinho nisso. Nas próximas semanas a gente vai falar sobre masculinidade bíblica. Eu até brinquei com os rapazes, né, os meninos da mídia, para a gente falar, criar umas headlines mais chamativas, para poder falar talvez sobre como ser um macho alfa, como né, o macho red pill, agora está na moda, né? Alguma coisa desse tipo. E para as mulheres também, né? E, enfim, como mulher mandar dentro de casa, como uma mulher mandar no marido, essas coisas desse tipo, né? Então, acho que as mulheres vão gostar, os homens vão gostar, acho que todo mundo vai gostar do tema, né? Então, vai ser bem legal. E no final, depois que todo mundo brigou com todo mundo, a gente vai falar sobre perdão, né? Um matou o outro e no último a gente fala sobre perdão e fica tudo em paz, né? Então, vai ser mais ou menos essa jornada nessas 5 próximas semanas. Então, a gente vai falar sobre Imago Dei e qual a importância da doutrina do homem. E eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar aqui agora, porque o Michael está aqui, né? Então ele vai ficar, né, observando o que a gente vai falar. Então, tomar cuidado com o que eu vou falar. Mais devagar? Ok. Cadê a Ana? Tá muito rápido, Ana? Ok, eu vou falar mais devagar. Nós nos fazemos várias perguntas, certo? Algumas sem muita importância. Outras que vão impactar profundamente a nossa vida e nosso modo de olhar para o mundo à nossa volta. Fazemos perguntas a todo momento. Isso vem conosco desde a criação. Quem não lembra lá sobre Adão e Eva, não é? As perguntas fazem parte desde o início da criação. O Adão é um ser pensante, ou seja, o ser humano é um ser que pensa. Os filósofos tinham várias questões que os perturbavam. E dentre tantas questões, uma das mais importantes que o filósofo faz a si mesmo é esta: o que é o homem? Alguém já parou para pensar o que é o homem? Então, essa pergunta é importante, porque como a gente responde essa pergunta, define como a gente olha para o mundo à nossa volta. Em um de seus diálogos, Platão descreve seu mestre, Sócrates, como um homem inteiramente devotado a um só objetivo em busca de sua sabedoria, por sabedoria. A saber, conhecer-se a si mesmo. Vários pensadores têm dado muitas respostas a essa pergunta: o que é o homem? E cada uma delas com vastas implicações para o pensamento e para a vida. E a gente não vai esgotar esse assunto hoje, porque em meia hora, porque ele é extenso, mas eu quero pelo menos tentar trazer um panorama sobre essa ideia. Hoje, contudo, essa pergunta está sendo feita com uma certa urgência. Alguns têm observado que as pessoas hoje não estão muito mais interessadas em questões sobre a realidade última ou sobre a ontologia, mas estão vitalmente interessados em questões a respeito do homem. Ou seja, ser não é mais importante. Há muitas razões para isso. Uma delas é que, desde Immanuel Kant, eu não sei quem sabe quem é Immanuel Kant, né? O problema da epistemologia, ou seja, como nós conhecemos a realidade, como nós observamos as coisas, ele tem se tornado primário, ao passo que o problema da ontologia, o que é o ser, ele tem se tornado de forma secundária. O surgimento do existencialismo como um modo de pensar filosófico, teológico e literário tem provocado uma nova ênfase, a saber que a existência do homem é mais importante do que a sua essência. Ou seja, existir é mais importante do que ser. Aquilo que é singular e incapaz de ser repetido a respeito de uma pessoa é mais importante para entendê-la do que o que ela tem em comum com todas as outras pessoas. Ou seja, eu individualmente sou mais importante do que a comunidade. Eu individualmente sou mais importante do que o todo. Então, o existencialismo, portanto, é um novo modo de fazer essa pergunta: o que é o homem? À medida que a crença em Deus se torna mais rara, a crença no homem está tomando o seu lugar. Assim, nós testemunhamos o surgimento de um novo humanismo. Mas, mesmo o humanismo está com problemas. 2 guerras mundiais e as atrocidades que foram cometidas pelo regime nazista, não é? Então, onde o homem se tornou a solução, descobriram-se que a solução não está no homem. Então, ou seja, a fé na humanidade foi abalada com essas 2 guerras mundiais, a fé na humanidade foi abalada com o que o nazismo fez. Consequentemente, surgiu uma nova onda de niilismo,
Ou seja, o niilismo nega que todos os valores humanos e fala da ausência de significado da vida. Ou seja, a vida não importa, não tem significado nenhum. Eu simplesmente vivo, acabou. Então, não importa como eu vou viver, já que não tem mais nada depois disso. O problema do homem, então, tornou-se, portanto, um dos problemas mais cruciais de nossos dias. Os filósofos estão trabalhando nele, os sociólogos estão tentando respondê-lo, os psicólogos e psiquiatras o enfrentam, os estudiosos da moral, os ativistas sociais tentam resolvê-lo. Os romancistas e dramaturgos também se preocupam com essa questão. Basta a gente observar novela e filme. Praticamente cada peça teatral ou romance contemporâneo trata dessa questão, o que é o homem. O que uma pessoa pensa a respeito do ser humano é de importância determinante para o seu programa de ação. Ou seja, o que eu penso do que é o ser humano, de o que é o homem, ele vai determinar como eu vou agir com o meu próximo. Será, e aqui a gente vai tratar de alguns assuntos que, enfim, eu espero que não dê nenhuma polêmica. Será que ser mulher é algo diferente de ser homem? Será que existe algo inerente à natureza dos seres humanos ou da sociedade humana que requer que certos papéis ou tarefas estejam associados a um sexo ou ao outro? Deve-se associar a autoridade apenas ou principalmente aos homens e não às mulheres? Faz alguma diferença quem está na liderança? Ter um filho significa necessariamente que a portadora deve cuidar dele? O que é casamento? Como funciona? O destino de uma mulher é realmente tão ruim quanto afirma Germaine Greer, que é uma feminista australiana? Ela diz o seguinte, que uma vida inteira de camuflagem e rituais estúpidos, cheia de presságios e fracassos, é como essa feminista vê a vida da mulher. A maioria dos que tentam encontrar respostas a essas perguntas começa no lugar errado. Eles começam por si mesmos. Eles perguntam, quem sou eu? E como realmente eu me sinto? E aqui é onde eu tenho algum problema com a teologia do coach, ou com o coach de uma forma geral, com os coaches. Porque o coach, de uma forma geral, ele aborda que a solução está dentro de você, que você é a solução dos problemas. Basta você olhar para si, conseguir se encontrar, que você vai conseguir resolver os seus problemas. Basicamente isso é o coach. A teologia do coach trabalha com as suas emoções, como você se sente, como a gente é percebido, coisa desse tipo. Então, esse é o ponto. Eu gostaria de convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês em Gênesis 1, versículo 26 e 27. E 2 versículos, mas que a gente gastaria muito mais tempo do que eu vou gastar hoje para poder falar sobre esses 2 versículos. A gente vai colocar na NVI ali, mas eu vou ler na NTLH, tá? Não tem problema não, vocês podem acompanhar na versão que vocês tiverem aí, eu vou ler na NTLH. Que diz o seguinte: aí ele disse, agora vamos fazer os seres humanos que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Ou seja, homem e mulher foram feitos o quê? A imagem e semelhança do Criador. Isso é claro no texto. Homem e mulher são feitos à imagem e semelhança do Criador. A principal ideia sobre a palavra imagem, selem, no hebraico, e demut, também no hebraico, que se traduzindo é semelhança, essas palavras, elas nos dizem que o homem, como originalmente criado, era o quê? Semelhante a Deus. Ou seja, o texto que acabamos de ler descreve a criação do homem à imagem de Deus. Não nos diz exatamente em que essa semelhança a Deus consiste, mas ele nos diz que somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Devemos observar de início que a concepção do homem como a imagem ou semelhança de Deus nos diz que o homem, como originalmente criado, era para espelhar Deus e para representar Deus. Ou seja, o homem espelhava Deus e representava Deus. Primeiro, como isso acontecia?
era para ele espelhar Deus. Ou seja, a criatura diante do Criador, e como se fosse um espelho, ele refletia aquela imagem do Criador. Esse é o primeiro ponto. Ou seja, como um espelho reflete. Assim o homem, ele deve refletir a Deus. Quando alguém olha para um ser humano, ele deve ver nele ou nela um reflexo claro de Deus. As pessoas conseguem olhar para você e perceber um reflexo de Deus? É uma pergunta que a gente tem que sempre se fazer. Em outras palavras, no homem, Deus deve tornar-se visível na terra. Na criação do homem, Deus revelou a si mesmo de um modo único, fazendo alguém que era uma espécie de imagem de si mesmo refletida no espelho. Honra maior não poderíamos ter, ou seja, a humanidade não poderia ter honra maior do que ter sido feita a imagem e semelhança do Criador. E este fato ele está relacionado a um detalhe interessante, a proibição de fazer imagens, encontrado lá no segundo mandamento do Decálogo. Ou seja, não farás para ti imagem de escultura. Êxodo 20, versículo 4. Deus não quer que suas criaturas façam imagens dele, visto que ele já criou uma imagem de si mesmo. Ou seja, uma imagem viva, capaz de andar, de falar, de estender seus braços e tocar aqueles que necessitam. Seria como se Deus nos perguntasse: você deseja ver com o que me pareço? Olhe para a minha obra-prima. Olhe para o homem. Isso significa que quando o homem ele é o que deveria ser, quem o olha deveria ser capaz de ver algo de Deus nele. Ou seja, e o que seria esse algo de Deus nele? Algo do amor de Deus, algo da bondade de Deus e da benevolência de Deus. E a gente deve se fazer essa pergunta. Será que quando as pessoas olham para nós, elas conseguem ver o amor de Deus? Será que elas conseguem ver a bondade de Deus? Será que elas conseguem ver a misericórdia e a benevolência de Deus quando elas olham para nós? Segundo, o homem também representa Deus. O homem foi criado em condições de fazer isso. Se é verdade que quando alguém olha para o homem, deve ver algo de Deus nele, segue-se que o homem representa Deus na terra. Os monarcas antigos frequentemente colocavam imagens de si mesmos em regiões remotas de seus territórios. Uma imagem desse rei, desse monarca, dizia que a autoridade dele estava presente também naquele local. Ou seja, quando alguém chegasse naquela fronteira do reino, ele via a imagem daquele monarca, daquele rei, ele sabia que aquele rei era dono daquele local. Nabucodonosor fez isso, né? Então, o homem, pois, ele foi criado à imagem de Deus, de modo que pudesse representar Deus, como o embaixador dele em um outro país. Como o embaixador representa a autoridade de seu país, assim, o ser homem e mulher, deve representar a autoridade de Deus. Como o embaixador está preocupado em promover os melhores interesses do seu país, assim o homem ele deve procurar promover o plano de Deus para este mundo. Como representantes de Deus, deveríamos apoiar e defender aquilo que Deus apoia e deveríamos promover o que Deus promove. Como representantes de Deus, não devemos fazer o que queremos, mas o que Deus deseja. Por nosso intermédio, Deus realiza os seus propósitos na terra. Em nós, as pessoas deveriam poder encontrar Deus, ouvir sua palavra e experimentar do seu amor. O homem é representante de Deus. Homem e mulher são representantes de Deus. A queda do homem em pecado, porém, causou dano ao modo em que ele reflete Deus. Enquanto, antes da queda, refletíamos apropriadamente Deus, após a queda, não somos mais capazes de, por nossa própria força, o fazer, visto que agora estamos vivendo em um estado de rebelião contra o Criador. Ou seja, nós, após a queda, não podemos mais representar fielmente a imagem de Deus. O pecado corrompeu a natureza humana. Por nós mesmos, não podemos ser essa representação fiel do Criador.
Sendo assim, alguém pode provavelmente pensar que o homem, após a queda, não é mais um portador da imagem de Deus. E algumas pessoas defendem isso, o que não é o que a Escritura nos ensina. Então, a partir dos dados da Escritura, que nós olhamos anteriormente, contudo está claro que nós não devemos dizer isso. Segundo a evidência bíblica, se a gente abrir o capítulo 3 de Gênesis, o homem caído ainda ele é considerado um portador da imagem de Deus. Embora outras evidências mostrem que ele não mais reflete a Deus apropriadamente. E, portanto, ele deve ser restaurado à imagem original. E aí, por que Cristo é chamado de novo Adão? Eu não sei se vocês já fizeram essa pergunta. Por que Cristo é o novo Adão? Por que existem novos céus e nova terra? Ou seja, Gênesis, céus foram criados, a terra foram criados, tudo foi criado, Adão foi criado, e Adão falhou no processo de representar Deus. Então, o que acontece depois disso? Vem Cristo, que é chamado de quê? O novo Adão. Aquele que não pecou, aquele que cumpriu fielmente o que tinha que cumprir. E aí faz o quê? Novos céus e nova terra. E hoje nós somos chamados de quê? Novas criaturas. Então, Cristo, ele é a verdadeira imagem de Deus. Ao nos perguntarmos a respeito do que devemos entender por imagem de Deus, somos lembrados do fato de que, no Novo Testamento, Cristo é chamado de imagem de Deus por excelência. Ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1,15. Se queremos, portanto, realmente saber como é a imagem de Deus no homem, devemos primeiro olhar para Cristo. Isso significa, entre outras coisas, que o fundamental na imagem de Deus não são as qualidades, tais como razão ou inteligência, mas, pelo contrário, o amor. Pois, mais do que tudo, o que se destacava na vida de Cristo é o seu amor por aqueles que eram considerados indignos. Em Cristo, portanto, vemos de forma clara o que está escondido em Gênesis 1, a saber, a imagem perfeita de Deus que o homem deveria ser. Quando observamos mais detalhadamente a vida de Cristo, vemos que ele era, em primeiro lugar, inteiramente voltado para Deus. Segundo, notamos que Cristo é inteiramente voltado ao próximo. Quando as pessoas lhe apresentavam suas necessidades, fossem elas de cura, de alimento ou perdão, ele estava sempre pronto a socorrê-las. Terceiro, Cristo domina a natureza. Nós vemos vários milagres de Jesus dominando a natureza. Obviamente, não conseguimos fazer milagres como Jesus. Não vamos andar sobre as águas, não vamos fazer os peixes entrarem na rede, não vamos conseguir fazer isso. Não podemos acalmar a tempestade ou ressuscitar mortos. Ainda que eu conheço histórias que aconteceram de formas eventuais. Eu já ouvi essas histórias de pessoas sérias, mas a gente não vai entrar muito nesses pormenores aqui. Então, ou seja, via de regra, nós não fazemos essas coisas milagrosas hoje em dia. Nós não fazemos o mar se abrir, nós não fazemos a tempestade acalmar, nós não fazemos peixe entrar, nós não fazemos mortos ressuscitar. Via de regra, isso não acontece. Em suma, observando Jesus, que é a imagem perfeita de Deus, aprendemos que o exercício próprio da imagem inclui o voltar-se para Deus, e voltar-se para o próximo e dominar a natureza. Deus colocou o homem em uma tríplice relação, entre homem e Deus, entre homem e o seu próximo, entre o homem e a natureza. É o mandato cultural, os 3 mandatos culturais. O que se diz nesse versículo é que a pessoa humana não é um ser isolado, que é completo em si mesmo, mas que é um ser que necessita de companheirismo, que necessita de comunidade, que não é completo separado dos outros. Esse aspecto ele fica mais claro lá em Gênesis 2, que descreve a criação de Eva. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea, no versículo 18. E aqui é um detalhe interessante, que é a expressão hebraica traduzida como auxiliadora, ezer. Muitas vezes, eu não sei, eu acho que talvez não vocês, mas eu percebo que as mulheres elas não gostam do termo de auxiliadora. Para nosso tempo, ele soa como um termo de subordinação. Ele soa como um termo menos importante, vamos dizer assim. E eu
também queria que vocês olhassem para esse termo, esse Ezer, quando Deus chama a mulher de auxiliadora, de uma forma diferente, e vocês vão entender por quê. Este mesmo termo, Ezer, ele é usado para se referir ao próprio Deus, em alguns textos do Antigo Testamento. Deus é chamado de ajudador, né? Uma pessoa que contribui para o cumprimento de uma necessidade, ou apoio a um esforço objetivo. A gente tem várias passagens onde Deus é chamado de auxiliador, né? Gênesis 2,18, Deuteronômio 33,7, Ezequiel 12,14, Salmo 121,1, Salmo 146,5. Outro, Deus, ele é a nossa ajuda, ou seja, ele é o nosso socorro, ele é o nosso paracleto. E aí tem outras passagens também que dão a mesma ideia de Deus ser o nosso auxílio, ser o nosso socorro. Diante do que eu disse para vocês hoje, eu gostaria que a gente apenas entendesse que nós todos, homem e mulher, a humanidade, é feita à imagem e semelhança de Deus. Que necessitamos uns dos outros. Não somos completos a ponto de achar que conseguimos viver sozinhos. Não somos tão perfeitos a ponto de achar que somente o outro precisa mudar algo. Nós nos completamos como comunidade. Nós nos aperfeiçoamos enquanto vivemos em comunidade, enquanto caminhamos um com o outro. Amém? Vamos nos colocar de pé? Deus, eu vou, enfim. Deixa pra lá. Vamos orar. Deus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado pela tua bondade, pelo teu amor para com nossas vidas. Deus, muito obrigado porque o Senhor nos fez a imagem e semelhança do Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos amou de tal forma que o Senhor nos fez como obra-prima da tua criação. Não somos como os outros animais, não somos como os anjos, fomos feitos à tua imagem e sua semelhança. Deus, que o Senhor nos ajude de alguma forma a refletirmos o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia. Que o Senhor trabalhe em nossos corações, que o Senhor nos transforme a cada dia para sermos mais parecidos com o Senhor. Que a mão do Senhor venha ser sobre a vida de cada um e que, de fato, a gente venha aprender a amar o nosso próximo, a estender a mão para o nosso próximo. Que, de fato, a gente venha aprender a ajudar aqueles que necessitam a caminhar com o Senhor. Pai, muito obrigado pela tua bondade, tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.